Não. Vamos separar a tipagem explícita de tipagem implícita e uma linguagem com tipagem forte para uma linguagem com tipagem fraca. Então, vou pegar aqui alguns exemplos mais comuns. Vou abrir aqui o Python da vida e um JavaScript da vida. JavaScript é o que a gente diz que é um tipo implícito, mas a tipagem é fraca, ou seja, a linguagem mistura tipos promiscuamente. Então, se você fizer isso, X, você consegue atribuir um texto para ele. Tudo bem? E aí você também consegue, no mesmo X, atribuir um número. Tudo bem? Esse X, ele sabe que é uma string, tudo bem? Só que você não disse que era uma string. Ele sabe que é uma string porque ele deduz pelo tipo da direita, tá certo? Não faz sentido nenhum uma linguagem como essa, onde você não tem como dizer o que é aquele elemento, você criar o X assim. Ó, é um X, mas é o quê? Nada, não sei. Não faz sentido, tá? Então ele deduz o tipo a partir do elemento que ele recebe da direita. Tá? Então isso daqui é um string, e isso daqui é um, e o x agora está recebendo 1, mas agora o x vai ser um número, tá? Ou então var y recebe 1, x var z recebe x mais y. Numa tipagem fraca, ele mistura os tipos sem nenhum problema. Tá? Então, isso daqui ele vai converter o número para texto e vai fazer a junção dos dois como se fossem textos. Node solver.js. Tá? Então, aqui eu tenho asa 1. O Python é um exemplo um pouquinho diferente. No Python, a tipagem também é implícita, porém a tipagem é forte. Então, se eu posso fazer x recebe 6, y recebe 7, y recebe uva. Se eu perguntar o que é x, ele vai me dizer que x é um literal, uma variável 6, né, um inteiro, e y também é um literal mais uva, mas se eu tentar juntar os dois com x mais y, ele vai dizer, ei, eu não posso fazer isso porque inteiros não se juntam, não consigo somar. Desculpa, eu estou em Python, não tem ponto e vírgula não, perdão. Ele vai dizer que não faz sentido juntar inteiros com texto. Python 3 solver.py. Ele vai dizer, olha, inteiros e textos não se misturam. Aí você, tudo bem. Então, eu vou converter isso daqui para texto. Tá? Tanto em Python quanto em JavaScript, tá? Python tem um recurso que são, que a gente chama de typings, que são anotações, que ainda não são restrições de tipo. Vamos aos pouquinhos, tá certo? Eu poderia dizer que x é um inteiro e que y é uma string. Isso daqui a gente chama de anotações. Perdão, é assim. Annotations, tá certo? Então, as anotações, elas são informações, principalmente para a IDE. A IDE, ela vai olhar aquilo dali e ela tem, baseado nas anotações, ela te dá um feedback do tipo, ei, isso que você está fazendo, você não pode fazer. Deixa eu ver se ele vai avisar aqui. O int tem que estar funcionando direitinho, mas normalmente quando a IDE está funcionando direitinho, ele vai dizer, ei, esse x não pode ser um string porque você disse que ele era um inteiro. Só que isso daqui não impede a compilação, não impede a execução. As anotações existem como uma forma tanto de documentação como para algumas inferências, mas não obrigatórias, não garantidas, da IDE sobre os casamentos de tipo. Se você sair do JavaScript, você, por exemplo, poderia ir para o TypeScript.
O TypeScript ele é uma camada de regras sobre o JavaScript, que aí sim ele garante, pelo menos no processo de verificação do código, se aquilo ali que você está escrevendo faz sentido. Então, se você disser que x é uma string, tá certo? Você não vai conseguir string. Você não vai conseguir fazer uma atribuição de inteiro. Seja x. Peraí. Ah, tá. É porque eu tô com o mesmo nome de código aqui. Ah, tá. Não. É porque eu tentei colocar o 5 aqui. Não. Por que esse cara tá reclamando? Cannot read the place code level X. Será que é por causa disso daqui? É. Deu conflito porque eles conversam, né? O JavaScript com o TypeScript, tá? Então, aqui, nessa camada, a gente tem duas camadas. Nessa camada de validação de tipo, ele vai fazer todas as verificações e garantir que os tipos são compatíveis. Então, ele não vai te deixar fazer isso, ele vai dizer, ei, você disse que a regra, a restrição, era que x seria um string. Então, você não pode colocar para ele um inteiro. Você poderia fazer a conversão, exato, tudo bem, assim eu aceito, porque você converteu esse negócio para string. Ou então você poderia dizer, olha, ele é uma string ou um número. Então ele tanto vai aceitar strings, como ele vai aceitar números. Mas, por exemplo, ele não vai aceitar nulos, porque nulos já é um tipo diferente de string e de número. Porém, contudo, entretanto, todavia, essa camada de validação do TypeScript, ela ainda assim é uma coisa opcional. A IDE vai te avisar, o processo de transpilação, né, de geração do JavaScript vai te avisar, mas ele gera o JavaScript e o JavaScript roda do mesmo jeito. Não impede de o executável ser gerado e rodar bugado, não impede. Porque a premissa do JavaScript é que ele rode sob qualquer condição. Entendeu? Então, assim, não tem um caso em que ele vai dar erro e o script vai abortar. Ele vai fazer todas as adaptações, socar no define de tudo que é cantos, misturar os tipos, mas vai gerar um retorno. Oi? Ele só vai dar erro durante o desenvolvimento. Exato. Então, ele rodar. Porque assim, como é que é o processo? Você tem duas camadas. A primeira camada é isso daqui, que você está escrevendo, e a IDE já vai te avisar. A segunda camada seria o processo de transpilação, onde você gera do TypeScript para o JavaScript. PSC solver.ts. Então eu vou gerar o código JavaScript e ele vai me avisar que está errado, mas ele vai gerar. Ele não impede que eu gere o código errado ou com warnings e que eu rode o código que eu gerei. Mas ele vai me avisar que os tipos não são compatíveis. Entendeu? A camada do TypeScript, com todo o seu conjunto de regras, vai me dar todos os warnings. Ei, esses tipos aí não são compatíveis. Ei, você criou um objeto e você está acessando uma variável que não existe nele. O JavaScript não vai te dizer isso. Entendeu? Porque essas ainda são linguagens dinâmicas. Tem algumas coisas que você só vai descobrir mesmo quando você estiver testando. Tudo bem? Mas aqui já é uma camada a mais do que o Python faz. Que o Python ele não garante ou ele não faz uma restrição, uma compatibilidade mais forte de tipo como o TypeScript faz. Agora a gente vai para um outro tipo de linguagem. Quando a gente vai para uma linguagem como C++, a gente diz que essa linguagem ela é com tipagem explícita. Então, quando você faz isso daqui, você está dizendo que a main, ela te retorna um inteiro. Você está dizendo que o A e o B são inteiros, que você está lendo A e B, que você vai somar A e B e imprimir o resultado. Então, para que ele gere o código executável, isso aqui tem que passar pela primeira camada de verificação, que é o compilador. O compilador vai garantir, é o compilador nesse caso, que garante que todas as regras de compatibilidade de tipo estão sendo respeitadas.
Se não forem, ele não gera o executável. Diferente do TypeScript, que o transpilador, né, diferente do compilador. O compilador, ele gera para o código de máquina. O transpilador, ele gera para o JavaScript. Ele vai de uma linguagem para outra linguagem. E aí o JavaScript roda nas regras dele. O transpilador, ele avisa que está errado, mas ele gera o código JavaScript que pode rodar da mesma forma. Se aqui você não respeitar os tipos, ele não compila, tá? Então, por default, normalmente, a tipagem é explícita. Então, você está dizendo que A é um inteiro e você está dizendo que B é um inteiro. Porém, você tem mecanismos, seja nessas linguagens assim com tipagem explícita, seja o Java, o C++, o Rust e mais um catatal de outras que te dão camadas de metaprogramação, que é fazer uma programação mais flexível do que a programação com tipos restritivos. Bom, vamos lá, a gente vai de camada em camada. Primeira delas, por exemplo, aqui no C++, seria o auto, que a gente já usou algumas vezes, tudo bem? Então, o primeiro uso do auto seria quando eu tenho o lado direito claro e vou só deduzir o lado esquerdo. Esse daqui seria um tipo, uma construção do tipo preguiçosa. Então, eu estou dizendo que A é 1 e B é 0. Ué, aí ele faz a dedução que isso daqui eu tenho um inteiro. Se você tivesse em Java você teria o var. O var é a mesma coisa nesse nível aqui do alto. Para que você não tenha que escrever lá em Java. Em Java você teria que fazer assim, né? Array list de clients recebe new array list. Tudo bem? Você teria na opção do Java fazer isso. Var clients recebe new array list de client. Então, como ele sabe o que é que está vindo do lado de cá, o var ele vai só fazer a inferência do tipo para o lado de lá. Tá? Então, em todas as linguagens você vai ter algum mecanismo desse de economia de verbosidade, para que você não tenha que ficar se repetindo o tempo todo, porque repetição gera risco de erro. Então, quanto menos você se repetir, melhor. Dei aqui um exemplo do Java e do C++, mas você tem todas as outras, tá? O que é que não faz sentido? Da mesma forma como a gente tinha, você criar uma coisa do tipo assim, estou criando A, mas A é o quê? A inteiro, A é float, A é string, A é cliente, A é... Isso aqui não faz sentido nenhum, tá? Para que você possa usar o auto, você tem que dizer o que é o A. Ou então recebe o resultado de uma função, get, pegar os vizinhos. Então, se pegar os vizinhos, recebe um vector de int, vai ser um vector de int, porque ele recebe o resultado da função. Esse é a primeira forma de usar o auto, que é a mais simples, e ela cabe em qualquer lugar. Seja dentro de um for, onde você vai receber o resultado do for, né? Então, for auto x de um vector de int 1, 2, 3. Então, o x vai ser cada um dos elementos do vetor de inteiros. Então, o x tem que ser um inteiro. Por default, o auto sempre é cópia. Ok? Se você quer que ele seja referência, você tem que fazer isso explicitamente. Então, esse x vai ser a cópia de cada um dos elementos do vetor. Se você quer que ele seja referência a cada um dos elementos do vetor, você ainda pode usar o auto, mas você vai ter que usar ele assim. X é a referência para cada um dos elementos do vetor. Professor, bota int aqui, melhor. Tudo bem quando é inteiro, mas quando for um share de PTR de cliente, ou inteirito de share de PTR de cliente, é melhor usar o auto, tá? É mais legível. Tudo bem? Então, primeira forma de pensar o auto como inferência do tipo de saída. Aquilo que eu estou pegando do meu dado.
segunda forma de usar o out. Na verdade, a gente vai ter algumas, só que como a linguagem ela foi evoluindo, tem coisas que são permitidas no C++17, coisas que só são permitidas no C++20, coisas que só são permitidas no C++23, mas eu vou tentar me ater aqui ao 17, tá? Seria como tipo de parâmetro de função. Então, eu acho que vocês podem, na linguagem de vocês, fazer algo assim. Vocês podem até testar. Eu não sei qual que está instalado aí no computador de vocês, mas você conseguiria fazer isso. Soma alto x, alto y, retorna x mais y. Ele deve reclamar pedindo para vocês habilitarem o app concepts, né? Mas já tem suporte. É só fazer uma das habilitações ali de flag. Deixa eu testar aqui. std, cout, soma de 1 com 2, soma de 1.1 com 2.2, string agora. Hello com o outro. Então, estou somando aqui hello com o outro. Se eu for tentar rodar isso daqui, rodar com C++17. C++ menos std igual a C++17, solver.cpp menos solver.out, ele vai reclamar do... Exato. Ele vai pedir para eu habilitar ou C++20 ou essa daqui que já vem no C++17. Eu vou nessa daqui que já tem no 17. Pronto, rodou, tá? Ponto barra, solver.out, 3.3 e hello world. Então, você tem aqui alto em 3 lugares diferentes, tá? Alto no parâmetro e alto no retorno. Então, o que é que ele vai fazer aqui? Já é uma coisa aqui bem carinha de Python, né? Só que é muito diferente. Enquanto no Python você faz o código e ele só vai dar erro quando por acaso você colocar os dados ou o teu problema entrar naquele if ou entrar naquela função e tentar rodar aqueles valores e perceber que aquilo ali não faz sentido, aí o teu programa quebra. Mas se por acaso não entrar naquele if, ou não entrar naquele for, não entrar naquela função, o teu programa vai continuar funcionando, mesmo que tenha um erro ali já no ponto de dar errado. Aqui não. Como é que ele funciona aqui? Ele vai fazer o seguinte, ele vai ver, beleza, isso é inteiro. Na hora da compilação ele vai testar. Se eu botar um inteiro aqui e um inteiro aqui, eu consigo gerar algo que faça sentido nessa função? Aí ele vai. Beleza, inteiro para x, inteiro para y. Dá para somar 2 inteiros? Dá. Eu consigo retornar a soma de 2 inteiros? Consigo. Então tá, beleza. Então, para esse daqui, eu vou gerar uma nova função soma, que é capaz de processar 2 inteiros. Gerou uma versão da função soma que recebe 2 inteiros e retorna inteiro. Aí ele vem para cá. Será que eu consigo gerar uma função que retorna 2 doubles? Aí ele bota um double aqui, consigo copiar o double para cá? Consigo. Consigo somar 2 doubles? Consigo. O resultado da soma de 2 doubles é o quê? É um double. Então eu vou criar uma função soma que recebe 2 doubles e retorna um double. Já tem outra versão da função soma. E ele vai criando várias versões em tempo de compilação e fazendo o link dessas versões da função, utilizando nosso polimorfismo de função. Então, essa daqui ele vai linkar com a que usa 2 inteiros, essa daqui ele vai fazer o diâmetro para o que usa 2 doubles. E aí ele vai. Essa daqui, eu consigo copiar a string para cá? Consigo. Consigo somar 2 strings? Consigo. A soma de 2 strings dá o quê? Uma outra string. Acabei de criar uma outra função soma, que soma 2 strings e retorna um string. E aí, se eu tentar compilar, isso daqui funciona. Quando é que dá errado? Quando ele perceber que algum dos tipos não casa. Por exemplo, esse daqui. Se eu tentar somar isso daqui, por default, um texto em C++, ele não é uma string, um objeto string. Ele é um literal texto. E a soma de 2 literais texto não é concatenação. É como se eu estivesse somando ponteiro. E se eu tentar fazer isso, ele vai dizer, ei,
isso que tu tá falando, não, eu não sei fazer não. Porque era para eu conseguir somar dois literais de texto, né? Dois com xixara asterisco. E eu não sei somar dois com xixara asterisco. Aí na hora da compilação ele já diz, olha, eu não consigo compilar teu código. Esse teu código não faz sentido porque as invocações que você fez para essa função não são realizáveis. Mas se você ensinar. Aí se você ensinar, é lindo. Aí você, tudo bem, eu vou fazer o seguinte. Se por acaso eu vou fazer aqui um operator mais, que vai receber um const char asterisco A com const char asterisco B. Se eu por acaso somar A com B, vai dar um, deixa eu ver, um string, std string. Entendeu? Então agora eu estou literalmente number std string operator mais const char asterisco mais. Aqui eu preciso de uma classe. Ele não vai aceitar essa. Existem algumas regrinhas sobre tipos. Algumas ele não vai aceitar. Uma delas é essa. Restrições do mais. Não pode ser qualquer coisa não. Então não dá para ensinar para fazer qualquer coisa. Entendeu? Então aqui eu não posso fazer com dois const char asterisco. Não posso fazer sobrecarga. Esse é um dos casos. Em alguns outros casos seria possível, nesse daqui não. Não sei decorado todos os que pode e o que não pode. Tá? Então aqui nesse caso não vai. Mas, por exemplo, eu poderia tomar duas coisas. Struct coisa. A coisa tem x. E aí eu consigo, vou ensinar aqui operator mais uma coisa A com uma coisa B. A coisa A mais coisa B vai retornar A.x mais B.x. E aqui eu vou retornar um inteiro. Criei uma classe que empacota um inteiro e estou ensinando a somar duas coisas e duas coisas vai retornar um inteiro. Agora eu consigo jogar na minha função. Porque se eu jogar uma coisa para cá e uma coisa para cá, ele vai criar uma função que recebe duas coisas e ele vai deduzir que isso daí gera um inteiro. Então agora eu consigo fazer std, cout, soma coisa de 5 com coisa de 7. E aí ele vai me dizer que isso daí é 12. Eu não apaguei não esse daqui. Ok? Então vamos lá. Existe uma outra forma de fazer isso, que é uma forma muito mais flexível do que essa, tá? Que é o conceito de funções lambda que a gente já viu uma vez. Existe uma outra sintaxe para cá, que é uma sintaxe de função que normalmente a gente não usa, que é essa daqui, ó. Eu vou tentar manter a quantidade de informações no mínimo, ou então a gente vai evoluindo um pouco. Vamos para os lambdas. Na função lambda, a gente tem a mesma coisa de uma função como essa, só que ela está restrita num escopo específico e ela pode ser passada como uma variável qualquer. Então, a sintaxe dela é essa daqui, ó. A minha função é uma função que tem uma visão do escopo, recebe os parâmetros, int x, int y, define um retorno e tem um corpo. E aí, como ela é uma declaração, eu preciso de um ponto e vírgula no final. Então, isso daqui é a função. Isso daqui é onde eu salvei a função. Só separando as duas coisas, tá? A função é isso. O fn é a variável onde eu guardei a minha função.
Da mesma forma, quando eu crio um objeto, o objeto está sendo criado do lado direito. A variável é onde eu estou guardando o objeto que está do lado esquerdo. Tá? Então, por exemplo, se eu não quiser guardar a função, eu posso criá-la e invocá-la. Isso daqui não é a função que eu acabei de dizer? Então, eu vou chamar essa função para 1 e 2. E o resultado disso, eu vou guardar aqui. Então, o meu x vai ser a aplicação dessa função, que recebe dois parâmetros, inteiro e retorna um inteiro, sobre o 1 e o 2. Isso aqui é só para deixar bem claro que essa função, entenda, ela tem uma cara de descartável. Eu posso simplesmente criá-la e usá-la em seguida e perdê-la, esquecê-la. Ela foi feita para isso. Tudo bem? E essa é a ideia do lambda, ela não tem um nome, ela não precisa ser nomeada. Ela pode ser simplesmente ser criada e utilizada e passada por parâmetro, etc. e tal. Por que que ela é mais flexível do que esse modelo de função aqui? Com essa configuração. Essa função, ela tem uma visão apenas das variáveis globais, tá? E ela não pode ser definida dentro de outra função. Ela não pode vir para cá, para dentro da main. Entendeu? Então, ela tem a restrição de ter o seu próprio escopo de função junto dos outros aqui. E ela só consegue enxergar o que é global. Tá? Essa daqui não. Essa daqui eu consigo escolher o que é que ela vai enxergar e como ela vai enxergar do escopo. Eu posso definir que ela vai enxergar tudo, entendeu? Tudo, ela está enxergando tudo. Ou eu posso definir que ela vai enxergar só a variável y por cópia ou a variável y por referência. Então, a gente pode escolher o que do escopo ela pode enxergar. Normalmente, você em Java, JavaScript, TypeScript, o próprio Python, você não tem restrição de escopo. Quando você cria uma função lambda, automaticamente ela já enxerga todo o surround, né? Todo o redor. Aqui a gente tem essa possibilidade de definir essas restrições. Então, pronto. Aqui ela não enxerga nada, ela só vai enxergar os próprios parâmetros e ponto. Se você quisesse que ela enxergasse algo, por exemplo, eu quero que ela enxergue a função, quero que ela enxergue a função soma. Eu vou dizer, olha, ela enxerga a função soma. Ai, não. O que é externo ela enxerga, ela não enxerga de dentro do escopo. Para o y que eu teria que colocar. Eu preciso enxergar o y. Tá. Então, da mesma forma que a gente colocou o alto aqui em cima, tanto para a dedução da entrada quanto da saída, a gente poderia ter aqui, ó. Então, eu vou fazer aqui uma função que recebe um x e um y e faz a dedução do tipo de saída. Tá vendo? Por exemplo, vamos deixar de lereado e vamos criar uma função útil. Uma coisa útil que vocês podem usar nas disciplinas todas. Vocês já tiveram um vetor de alguma coisa e tinham que juntar todos os elementos do vetor e gerar um texto só? É a coisa mais comum do mundo, né? Então, vamos fazer aqui uma função join. Uma função join vai receber um vetor de qualquer coisa e vai juntar todos os elementos desse vetor passando um separador. Vamos fazer a primeira versão do join, tá? Então, vamos começar o join bem restrito. Vai receber um vector de inteiros. E um separador. Ok? Obrigado, Copilot. Tá? Horrível, Copilot. Te converte. Então, o que é que eu vou fazer? Vou criar um fluxo e vou começar a colocar todos os elementos dentro do meu fluxo, começando do zero até o último. Se eu tiver... Eu não gosto assim, Copilot. Você está comigo há tanto tempo e não aprendeu ainda. Vou fazer assim, ó. SS vai receber o quê? O vetor. Eu vou sempre colocar antes o separador.
mas eu não vou colocar no primeiro elemento. Então, eu vou fazer o seguinte. Se for igual a 0, eu não vou colocar nada. Se não, eu vou colocar o separador. E aí, no final, eu vou retornar ss.str. Tudo bem? Então, eu juntei todos os meus elementos dentro do fluxo, coloquei o separador entre todos eles, menos no primeiro, e agora eu tenho a função que junta, por enquanto, um vetor de inteiros. Vou apagar isso daqui. Então, se eu criar um vetor de inteiros aqui, vector de int vet, eu posso fazer agora só stdcout, perdão, preenche aí, Copilot, para mim, vai. Obrigado. Vou fazer aqui um barrinha. Então, join de vet passando vírgula, outra barrinha e o barra n. Não gosto do barra n assim, não. Pronto. Tá aqui, ó. Aqui ele está dizendo que não pode comparar if com vet.size, eu sei. Int de vet.size. Bora lá. Em camadas, em camadas. Ok, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E se eu quisesse um por linha, o que é que eu precisava fazer? Ao invés do meu barra n, vai ser um por linha agora. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Minha função funciona para vetor de strings ou não? Minha função funciona para vetor de strings? Eu posso chamá-la para nomes? Posso não, porque ela está para vetor de inteiros, né? Tá? Então, a primeira coisa que eu poderia fazer aqui é botar um... Então, beleza. Não muda nada, né? De vetor de string para vetor de inteiro. Ele continua tendo índice, continua conseguindo olhar todos os elementos. Morreu. Então, agora também está funcionando com vetor de strings. Sucesso, tá vendo? Maria, João e José. Funciona para lista? Funciona para lista? Se eu tentar agora uma lista aqui no lugar de um vetor? Por que é que não funciona para lista? Lista não tem índice, né? Meu. Como é que eu adapto para ela funcionar tanto para vetor quanto para lista? Como que eu adapto? Poderia ser um for de sempre, né? Para cada elemento do vet, né? Se bem que agora não é mais nem vet, do container. Boto o elemento, fazer o seguinte, boto o separador e boto o elemento. E agora eu gero string, só que vai ter um problema, qual é? Separador vai estar no começo de todo mundo. Aí eu mando aqui faço uma substring tirando o separador, começando depois do separador. Substring, ele pega um pedacinho da string. Então, se eu mandar ele começar agora no elemento 4, ele vai comer o primeiro elemento 2, elemento 3, elemento 4. Ó, qual é o tamanho do separador? Por exemplo, 2 caracteres. Então, ao invés de começar no 0, eu estou mandando ele começar no índice 2. Ok? Ainda está errado, mas a gente vai consertando aos pouquinhos, tá? Show! Funciona. Funciona com lista vazia? Por que não funcionou com lista vazia? Porque quando você tem uma lista vazia, não foi colocado nenhum elemento, nem sequer foi colocado o separador. Então, com lista vazia não funciona, você vai ter que ajustar. Ou então você poderia fazer
uma forma de colocar o separador só no primeiro caso, sei lá. Se container.size foi igual a 0, retorna nada. Exemplo. Agora funciona com lista vazia. Beleza? A gente já conseguiu fazer para string, para vetor e para string. Não, para coisa. Funciona com string também? String é um container. Será que eu consigo juntar uma string? String nomes. Não, nome. Abacaxi. Aí eu vou lá e vou tentar juntar abacaxi, botando um /n em cada elemento. Será que funciona? String não, container? Container de caracteres. Deixa eu botar só por vírgula para ficar melhor de ver aqui. Abacaxi. Ele é um vetor de caracteres. Vou botar vírgula aqui. Será que funciona com vetor de ponteiros? std list de int asterisco list new int 2, new int 3, new int 4. E se eu mandar fazer um vetor de ponteiros, o que é que você acha que vai aparecer? Sem querer o comportamento dele. Ele vai pegar o elemento do jeito que o elemento está e pá, jogar para dentro do... O que é isso? Não funcionou com vetor de ponteiros. Mas eu não, a questão é que eu teria agora que percorrer manualmente e botar o asterisco. Ah, que paia. A não ser que eu passasse uma função. Uma função. Vou fazer assim. Vou fazer uma função. Uma função que eu vou aplicar no elemento antes de imprimir. Estão vendo? Ué, só que agora tá ruim, né? Que quando eu não preciso da função, mesmo assim, eu tenho que passar a função. Ué, vamos invocar a fabulosa mágica do polimorfismo de tipo. Se por acaso não tiver função, eu vou usar a de cima e a minha função vai ser pegar o elemento e usar o próprio elemento. O que é que essa função vai fazer? Receber o elemento e retornar o próprio elemento. Tá vendo aqui, ó? Seja uma função que recebe o elemento e retorna o próprio elemento, vou usar ela aqui. Então agora tudo continua funcionando normal, utilizando essa função que pega o elemento e retorna o próprio elemento. Então, bora lá. Tá vendo aqui? Mesmo jeitinho. Só que agora eu tenho uma sobrecarga. Eu tenho a possibilidade de passar agora uma função de transformação. A minha função faz o quê? Transforma o elemento para que ele possa ser impresso. O que é que eu quero fazer com esse elemento para ele ser impresso? Eu tenho uma função que recebe algo e que retorna o quê?
Eu pulo para o valor. Ok? Essa função de transformação poderia ser qualquer coisa. Por exemplo, você tem uma lista de pessoas, você quer só os nomes. Seria você pegar a lista de pessoas e puxar os nomes e juntar os nomes. Entendeu? Então, o alto, ele é muito útil nesse caso, porque eu não preciso definir qual é o tipo da função de entrada, o tipo do parâmetro, nada. Ele simplesmente vai tentar fazer o ajuste. Essa escrita, ela é uma escrita equivalente a uma versão antiga que a gente tinha, assim, mais genérica do C++, que é escrita usando templates, que é assim, ó, para cada auto... Ah, tá certo, bora lá. A escrita usando templates, que ainda é muito útil quando você quer fazer restrição de tipo. Do jeito que está aqui, você não consegue fazer restrição de nada. E isso é muito ruim até pelo processo de não ficar explícito o que é que... Aqui tudo bem. Quando você diz que é um container, você está dando a entender que a tua função suporta qualquer container. Mapas, listas, ou sei lá, o escambau que for. E aqui uma função... Né? Então, assim, como é que ficaria isso aqui com template? Você escreve a palavrazinha template aqui em cima. E aí você pode escrever tanto class quanto type name. Os dois nomes são exatamente equivalentes, iguais, geram exatamente o mesmo código, não tem diferença nenhuma de um para o outro. Foi uma questão de conflito de nomenclatura lá e acabaram ficando os dois, tudo bem? E aí eu posso dizer que o primeiro tipo é o tipo container e o segundo tipo é um tipo function. Então, ao invés de usar auto aqui, eu usaria container e function. Para esse exemplo, mudou patavinas de nada. Mas tem exemplos que mudam. Por exemplo, faz de conta que eu quero verificar se duas coisas são iguais. Eu quero fazer uma somar x com y. Bora lá, bora voltar para o exemplo de soma para a gente, que ele é fácil de entender. Quando você faz o teu soma da seguinte forma, alto soma alto x com alto y, você está dizendo que quem vai invocar a tua função pode passar qualquer coisa para x e qualquer coisa para y, e você não tem sequer controle sobre o tipo de saída. Não é isso que você está dizendo? Você vai pode ser qualquer coisa para x e qualquer coisa para y. O que der no resultado da interação deles, ele vai fazer a inferência da saída. Mas se você quisesse restringir que só funciona quando x e y forem iguais e obrigatoriamente eles têm que gerar o mesmo tipo de saída, seria algo assim. Seja um template, onde eu vou receber um type name, um tipo T, e obrigatoriamente o X tem que ser igual ao Y, que tem que gerar uma saída do mesmo tipo. Então agora não é simplesmente o fato de ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa, desde que obedeça às relações entre eles. Você não vai conseguir mandar agora um int e um string. O compilador nem vai deixar, porque você já está deixando explícito de partida que o tipo de entrada de x e y são obrigatoriamente iguais. E está deixando explícito que a interação entre eles na função obrigatoriamente tem que gerar o mesmo tipo T de saída. Tudo bem? Então, às vezes, você precisa fazer essa restrição e, às vezes, a tua função só faz sentido se for por restrição. Por exemplo, seja uma função que transforma, converte, extrai, lê. Por exemplo, função read. Função read vai pegar uma string
e vai transformar essa string num tipo, seja um inteiro, um float, uma pessoa, seja lá o escambau que for. Tudo bem? Então, você precisa ver qual é o tipo. Tem template, type name T. Então, você quer retornar o T. Você vai precisar fazer o quê? Cria um elemento desse tipo, cria um fluxo baseado em data, lê o elemento e retorna. E se por acaso você não conseguir ler o elemento, se por acaso você tentar tirar um float dessa string e não tiver um float, você pode avisar, dar um erro, sei lá, stdcout, conversão inválida. Conversão inválida. Olha, eu estou dizendo, eu quero converter esse texto para esse tipo, um inteiro, um float, qualquer coisa, tá certo? Então você criou um tipo do seu valor default, converteu o teu texto para um fluxo e puxou esse elemento de dentro do fluxo. Se você conseguiu, se isso deu certo, se isso deu certo, você retorna o elemento. Se não deu certo, você avisa que a conversão foi inválida e vai retornar o valor default de T ou então o próprio T. Não faz diferença não. Tá. Como é que funcionaria aqui o nosso código? Em todos esses casos que a gente utilizou os templates até agora, os templates eles foram deduzidos. Você não precisou dizer que o join pegava um vetor, você não precisou dizer que o join recebia uma função de tal coisa. Só que nesse caso, o tipo ele precisa ser explícito. Você teria que dizer algo do seguinte: ei, eu quero que você converta isso daqui para um inteiro. A mesma sintaxe quando você usa para criar um vector de inteiros. O vector ele é um tipo template. Então você está dizendo, ei, eu quero que você pegue isso daqui e devolva um inteiro para mim. O x que vai sair é inteiro. Nesse caso você foi obrigado a descrever o tipo, porque o tipo não era deduzível pelos parâmetros de entrada. Então você teve que dizer. Então, o x agora é inteiro. Você não consegue fazer isso, até consegue com alto, mas só no C++ novo, né? Você consegue botar isso aqui como um alto no C++ 23. E aí consegue fazer um template no C++ 23, mas no 17 e no 20 não consegue não. Tá? Então, por exemplo, o vector que vocês fazem, ou a classe que vocês fazem. Bora ver com classes agora. Code classes.cpp. Vamos criar uma ostra aqui, tudo bem? Vou criar uma ostra que guarda alguma coisa. Vocês já criaram uma ostra alguma vez na vida? Já viram uma ostrazinha? A ostrazinha você nunca tentaram abrir uma ostra para ver se tinha pérola, não? Nunca acharam uma viva, não? No mar, nem nada assim? Chegar não tem mar, não. Eu tenho povo de Fortaleza, né? Então eu estou criando uma ostra que guarda uma coisa. Então eu vou fazer aqui uma class ostra. Tudo bem? A tua ostra guarda um tipo T. Para ver se o exemplo fica bom com ostra. Não, vou fazer com ostra não, vou fazer com sacola. Pô, sacola fica legal. Sacola. Porque não dá para colocar um gato dentro de uma ostra. A de uma sacola dá. Então você tem uma coisa que você vai... É uma sacola de algo. E você dá para botar uma coisa nessa sacola. É aquele saquinho de din-din, tá? Ok? Então, quando você vai criar agora teu bichinho, você pode aqui criar a tua sacola passando o elemento e aí a sacola vai ter o elemento. Então, pronto, bora aqui. Vamos botar um gato na sacola. Então, eu vou criar uma sacola
Eu não tenho tipo gato, né? Só se fosse a cópia de string que recebe um gato. Então eu botei um gato dentro da sacola. Da mesma forma como vocês fazem com string. E se eu pedir um get, o get vai me retornar. O get vai me retornar o próprio T que eu defini logo no começo, que era uma string. Então eu consigo colocar usar esse tipo, né, em todos os elementos onde eu quiser dentro da minha classe. Posso inclusive criar funções que recebem novos parâmetros. Por exemplo, juntar. Vou juntar a coisa que eu botei dentro da sacola, tudo bem? Com outra coisa. Então, aqui é um template e outra coisa. Então, eu vou juntar a coisa que eu botei na sacola com outra coisa. Como é que eu vou juntar? Vou fazer assim. T mais U. Tá vendo aqui? T mais 1. Então, se eu boto um gato na sacola e eu faço sacola.juntar com um cachorro, será que vai dar certo isso? O meu 1 pode ser qualquer coisa, mas ele tem que obedecer a regra. Será que eu tenho isso daqui para essa sobrecarga para string? Tenho, né? Tem, ele vai fazer aqui a concatenação. Aí vai ficar um gato cachorro. Aí vai ficar um gato cachorro. Eu não consigo somar com um número. A não ser que eu faça isso. std to string de 1. Agora eu consigo juntar com um número. Sacola.juntar com 8. Tá vendo aqui? Estou colocando um 8 para dentro do juntar. Ele recebe tanto uma string quanto um número. Agora tem um gato com 8 cachorros. Cadê? Não deixou. Não deixou usar o... não tem o toString aqui. Aí você vai ter que achar coisas que casem, né? Que esse o jogo do template, conseguir definir restrições para tipos. Então, assim, pessoal, a questão da metaprogramação, ela ainda vai bem além disso que a gente definiu. Por exemplo, como definir que eu só posso passar elementos que derivem de tal coisa, ou elementos que sejam superclasses ou subclasses de tal coisa, ou elementos que aceitem os seguintes parâmetros. Então, assim, ainda tem um conjunto de regras e restrições que você vai ter mais ou menos controle aí, dependendo da linguagem. Java tem alguns controles, C++ tem um pouco mais de controles, tem toda uma forma de escrever código só voltado para metaprogramação, né, que é código nesse formato. Então, assim, é bem interessante, bem divertido.